Estamos apresentando a Resenha Geral. Cidade 95,9 Rádio Clube. Meio-dia e 33 minutos, estamos começando mais uma edição da Resenha Geral e hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas aos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Começamos aí na segunda-feira, dia 1º, com o candidato a prefeito Erzen Guzmão, pelo PMDB. Ontem, terça-feira, dia 2, entrevistamos Abel Rebouças, do PDT, candidato a prefeito de Vitória da Conquista. E hoje já está aqui em nosso estúdio o candidato a prefeito Elkson Soares, pelo PPS, candidato a prefeito da cidade de Vitória da Conquista. Nós temos aqui os assuntos, que são 6 assuntos: educação, saúde, infraestrutura, segurança, esporte e lazer e zona rural. O candidato terá 30 minutos para expor suas ideias, prorrogáveis por mais 30 segundos, se houver necessidade de conclusão da linha de raciocínio. Boa tarde, candidato Elkson. Boa tarde, Cindy. É um prazer conhecê-la e falar aqui no seu programa. É um prazer também. A partir de agora, candidato, o seu tempo vai começar a ser cronometrado e eu já vou começar a fazer a primeira pergunta para o senhor. Educação. Qual o plano do senhor para melhorar o IDEB em Vitória da Conquista? Você sabe, Cindy, que a educação em Conquista não vai bem. Nós vimos aí respostas nacionais sobre o ensino no Brasil e um dos piores índices, na verdade, foi de Vitória da Conquista. Embora aqui em Conquista até o prefeito, na verdade, agrida, como agrediu uma professora aí recentemente, porque discordou dele. Eu ouso discordar dele, porque a educação em Conquista realmente não vai bem. Não vai bem a saúde, não vai bem nada. Eu acho que até o próprio prefeito não vai bem, porque o que ele fez com a professora prova que ele não está bem, não. Ele está com a cabeça virada, o leso. O fato é que não vai bem. Nós achamos, por exemplo, Cindy, que é fundamental que a gente implante em Conquista o ensino de tempo integral. Não vai ser fácil, a gente fala, pessoal, não é promessa que está fazendo, é que é fundamental que a gente tenha uma educação de tempo integral. É evidente que para isso há de haver um certo planejamento, é preciso ver recursos, é preciso que a gente saia, inclusive, de Conquista e vá a Brasília discutir com o próprio MEC essa questão. Mas uma cidade com 400 mil habitantes, Conquista já está beirando os 400 mil habitantes. Não é possível que ela tenha, na verdade, um ensino de terceiro grau melhor do que o fundamental. A gente pode até não chegar à universidade, mas é preciso que a gente tenha ensino fundamental de bom nível, que prepare as pessoas, portanto, para o futuro. Né? A gente tem que ter uma mocidade, na verdade, bem orientada, inclusive quanto à opção profissional. É fundamental que se crie em Conquista, como se cria no Brasil, nas cidades todas, na verdade, essa mentalidade de criar também um fundamento, na verdade, profissional, para que a gente tenha uma juventude direcionada, afinal de contas, para alguma atividade rentável, boa, né, e que o país tanto necessita. Então, o primeiro dado é isso: buscar, na verdade, o ensino de tempo integral em Vitória da Conquista é uma tarefa que nós vamos enfrentar. Eu, na prefeitura, farei isso, buscarei isso, e espero contar com os educadores de Conquista, todos, na verdade, de todos os níveis, mas fundamentalmente aqueles ligados à prefeitura, que é o que compete a gente, na verdade. Eu disse até assim, e quero cumprir essa promessa, para mostrar que a gente tem interesse, na verdade, de fazer uma educação de bom nível. Eu não quero nomear o secretário de Educação e o prefeito. Eu quero que as professoras escolham, elas que indiquem quem é, na verdade, o melhor nome, e a gente nomeia. Até porque a gente fica à vontade. Se não for bem, se tira e diz: vocês não escolheram bem. Mas eu quero que elas participem, portanto, da administração, dando, portanto, a sua contribuição, indicando, portanto, a educadora ou o educador para o secretário da Educação. Estamos entrevistando o candidato Elkson Soares, pelo PPS, candidato a prefeito de Vitória da Conquista, e agora a pergunta é sobre saúde. Candidato, qual a sua avaliação do SUS na cidade de Vitória da Conquista? Olha, o SUS, na verdade, é uma coisa boa, evidentemente que é,
Agora, em Conquista, ela não funciona bem. Aí talvez seja exatamente a falha da administração pública, porque ela que tem que vigiar, ela que tem que estar olhando isso, né, com grande interesse. Saiu daqui o secretário de Saúde, na verdade, daqui não, ele não é daqui, mas foi o PT que o inventou, o Sola, né? E eu outro dia entrei no hospital de base ali e saí de lá estarrecido. Como é que pode, na verdade, você ter uma unidade hospitalar naquele nível? Então, crianças, velhos, jovens parturientes, deitadas, na verdade, até no chão, porque não tinha onde ficar. Né? Pessoas, portanto, com doenças as mais variadas, e todo mundo misturado. E vi médicos, na verdade, e enfermeiras num sacrifício enorme, procurando atender, de qualquer modo, procurando atender. Porque Conquista atende, inclusive, vocês sabem, até parte do norte de Minas Gerais, e que atende aqui em Conquista, a saúde. De tal modo que a saúde não vai bem. Depois a gente teve aí também a prefeitura recentemente querendo vender o Hospital Infantil Isalmar, querendo privatizar. Quer dizer, a gente, longe de oferecer uma boa saúde à população, ainda queriam privatizar. É evidente que as unidades privadas de Conquista oferecem já saúde de muito bom nível. Como oferece ali em Itabuna, cidade vizinha, tem também um serviço muito bom, o privado. O público, na verdade, parece que desistiu de lutar pela saúde. É o que a gente nota, é o que a gente vê. Precisamos melhorar isso. Precisamos, inclusive, criar, eu disse desde o início, vamos criar, na verdade, um hospital pediátrico em Vitória da Conquista, que atenda bem. O município deve investir nisso, na verdade, para que a gente tenha uma boa saúde a oferecer, na verdade, à nossa juventude. Do nascimento até, pelo menos, a puberdade. Porque é assim que você cuida da criança, né? Não é simplesmente nos primeiros meses e depois abandonar, não. É criar até assisti-la até os 14, 15 anos, na verdade. Aí sim, ela está em condições, portanto, de estudar bem, de aprender bem as coisas, etc., por estar com a saúde preservada, boa, né? Essa, na verdade, deve ser uma preocupação de todo administrador público, de todo gestor público. E não vai ser assim não vai deixar de ser assim se nós chegarmos à prefeitura. A próxima pergunta, candidata, é sobre infraestrutura. Nós temos graves problemas de mobilidade e acessibilidade em Conquista. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema? Olha, pode até parecer que eu estou fazendo ironia, mas não estou, não. Primeiro, nós vamos fazer calçadas na cidade. Não tem, né? Eu andei outro dia, um domingo de manhã ali, pela Olívia Flores, para falar na mais caprichada avenida que a gente tem. Pois tem trechos enormes da Olívia Flores sem calçada. Sem calçada. As outras todas, o desafio se você bota um sapato alto e anda ali pela Rua Lisboa. Se você anda, até aqui no centro da cidade, na Praça Tancredo Neves, não tem como andar. Uma senhora não pode andar de sapato alto nessa cidade. Parece até que a administração pública dizendo que mulher não pode andar de sapato alto. Pode ser uma proibição dele, porque pelas calçadas as mulheres não podem andar. E, evidentemente, pelas ruas também não, são esburacadas. Eu acho que Conquista carece, na verdade, de um administrador mais responsável, mais dedicado à cidade, que oriente, na verdade, o serviço público, não é, com quem ama, na verdade, a cidade. A primeira grande necessidade de um gestor público na sua cidade é ter amor por ela. Porque se não ama, né? Não cuida, essa é que é a verdade. Esse é o princípio. Então, nós temos que mudar, na verdade, essa mentalidade, temos que alargar nossas ruas. Vai chegar um momento aqui que nem mesmo a pé você não vai conseguir andar mais na cidade. Porque cada dia recebe uma quantidade enorme de carros, né? E os carros não podem mais circular, não tem rua, não tem como andar. Eu vi uma expressão outro dia, se não me engano foi de Ana Maria Braga, dizendo, tem muito carro e pouca rua. Isso ela falando, portanto, a nível nacional, mas é um dado verdadeiro. E nossa cidade, na verdade, já não permite mais que você circule por ela nem a pé. Vai chegar um momento que nem a pé você pode andar na cidade. E eu não vejo nenhuma preocupação do serviço público, na verdade, com esse segmento, que é uma coisa absurda, né? Os carros, tem não sei quantas concessionárias vendendo muito, né? Sobretudo com o tipo de financiamento que o governo faz hoje, vende-se carro
né, numa velocidade tal, e a cidade não acompanha isso. Não tem como receber essa quantidade de veículos, na verdade. Então, ou a gente cuida disso com atenção, criando estacionamento na periferia. Primeira coisa, eu, prefeito, a primeira coisa que eu proíbo é de carro circular no centro da cidade. Não precisa, a não ser táxi. Tem que entrar, porque tem mais ônibus, e mesmo os particulares, não, pela periferia aí, vamos livrar, portanto, no centro da cidade, para que a gente possa circular, para que a gente possa olhar a nossa cidade, que nem isso você consegue, porque o trânsito não permite. É a resenha geral com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, e estamos entrevistando hoje o candidato Elkson Soares, do PPS. Agora nós vamos falar de uma triste realidade da cidade, candidato. O índice de violência tem crescido muito em Conquista. Quais são suas propostas para melhorar essa situação? Você sabe, sim, de que o estado da Bahia, na verdade, a minha mulher não é baiana, minha mulher é do estado do Rio. Né? Nasceu ali perto de Niterói, de São Gonçalo, mas foi criado no Rio de Janeiro. Então, eu dizia a ela sempre que não sei o que, tá, se você quer voltar para o Rio, vamos voltar. E ela me dizia assim, não, porque o Rio tem muita violência, tá. Aí, eu já fui sequestrado, duas vezes, né? E na zona rural. Então, eu sou testemunha, portanto, da violência que predomina nessa cidade. As pessoas já têm medo de circular, têm medo de sair à noite, né? Porque a violência é muito grande. Há ruas aqui que você não pode andar. A polícia, inclusive, diz, não entra naquela rua, nas pedrinhas, não vá não. Porque você pode sofrer uma agressão, pode receber um tiro, pode morrer. Ou a gente cuida disso de maneira organizada, na verdade, e com a população toda participando, pedindo providências, na verdade, aos responsáveis pela segurança pública, não é? Porque a polícia, às vezes, quer fazer, mas não pode. Eu vejo, por exemplo, você chega ali em Barra do Choça, é comum, chego lá, tem uma caminhonetezinha que serve a delegacia de lá, está sempre com os 4 pneus lá arriados. Mas, meu Deus do céu, não, é porque não tem gasolina, já está assim há 30 dias. Não tem recurso para botar gasolina, então não circula. Você não tem, na verdade, como funcionar, né, sem meios. Como é que você abastece os veículos, na verdade, sem ter recursos? Então, a polícia, na verdade, tem culpa? Eu acho que não. O Estado tem. Porque não dota, na verdade, a segurança pública dos meios, na verdade, que garantam a população. E é fundamental, portanto, de maneira organizada. Não deixe só que o prefeito peça a Câmara de Vereadores. Aliás, a Câmara de Vereadores que só pede se o prefeito mudar daqui, pelo menos, a que está aí no momento. Vamos ver se nessas eleições, se também o povo escolhe, na verdade, uma Câmara de Vereadores à altura da cidade, né, dos seus 400 mil habitantes e do nome que teve a cidade, da visibilidade que ela teve nacionalmente. Conquista foi uma cidade que teve já uma importância muito grande a nível nacional e que o PT, infelizmente, tirou. Parece que ele não gosta muito de que a população seja conhecida, seja livre, na verdade. Mas nós vamos devolver a Conquista, com fé em Deus, né, esse poder, na verdade, né, de poder circular pela sua cidade, de andar despreocupada por ela, e a segurança pública tendo, portanto, os olhos abertos e colados aí junto à população para que ela possa ser feliz. Porque, como está, ela não é uma população feliz. O próximo assunto, candidato, esporte e lazer. As propostas do candidato para o esporte da nossa cidade. Quais são as suas propostas, candidato? Veja bem, Cindy, Conquista, na verdade, até já teve, né, uma boa organização do ponto de vista, pelo menos, do futebol, já teve. Hoje nem isso tem mais, né, mas é preciso que a gente crie. Porque escolas, na verdade, dotadas de todos esses elementos, as escolas precisam ter, na verdade, como educar, do ponto de vista também esportivo, a sua população. Então, criar mais praças de esporte, na verdade, completas, né? Acho que um só aqui não basta, que o Raul Ferrari precisa criar nos bairros. Eu não vejo, por exemplo, ninguém preocupado com a zona oeste da cidade. Eu tenho dito, na verdade, que a gente precisa criar alguns parques aqui, todo lugar que você chega, lugar civilizado. O que é que chama a atenção em Londres, quando você vai naquela cidade? Os parques. São muito verdes naquela cidade. Em Nova York também tem.
No Brasil, talvez no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, né, Rio Grande do Sul, a gente vê cidades bem verdes, na verdade, bem dotadas, praças muito bonitas, né? Na Bahia, você só vê, na verdade, um pouco já é o passado, né? Até a praça do Campo Grande, ali em Salvador, você vai estar lá desmazelada, não é mais aquela praça, né, que era o símbolo da Bahia, na verdade. Então, aqui em Conquista, a gente precisa criar essa mentalidade. Vamos criar alguns parques, na verdade, enquanto há áreas abertas, né? Ali perto da UEL, por exemplo, tem algumas áreas ainda que você pode desapropriar para criar boas praças, na verdade, áreas de lazer. Eu vejo em cidades do sul, por exemplo, uma praça muito bem organizada, não sei o quê, para os idosos. Você está aposentado, 60, 70 anos, não sei o quê, tem lá uma praça onde ele vai jogar dama, vai jogar um dominó, jogar um gamão, vai jogar, até praticar um esporte, na verdade. É fundamental que a gente desenvolva essa mentalidade. Isso se discute com a população inteira. Não precisa negócio, prefeito. Não é o prefeito, sabe, que tem que tirar só da cabeça dele. Vamos ver a cidade, o que é que ela quer. Né? Eu acho que é fundamental que a gente crie, portanto, praças esportivas nos bairros. Né? Para que as pessoas não precisam se deslocar para ir, às vezes, jogar um voleibol, para andar de bicicleta, enfim. Vamos discutir isso com a população. E vocês que são comunicadoras, você, a Mônica, que estão aqui, na verdade, todo dia falando com a cidade, vamos difundindo essas ideias. Daqui a pouco chega aos ouvidos dos animadores e a gente pode ganhar, portanto, essas obras, na verdade, tão necessárias e melhorar a cidade. Fazer com que ela seja, na verdade, uma cidade mais tranquila, mais feliz, mais risonha. Eu acho que é um dever da gente lutar por isso. É a Rede Clube de Rádio e a Resenha Geral, com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. E hoje estamos entrevistando o candidato Elkson Soares pelo PPS. Nosso último assunto aqui, candidato, é sobre a zona rural. Quanto à zona rural, quais os planos que o senhor tem para a zona rural, caso seja eleito? Olha, eu diria até que é uma coisa até ambiciosa. Eu vejo ali em Inhobim, que é o que eu mais frequento, porque tem uma fazenda ali perto e estou sempre lá em Inhobim. É uma cidadezinha que está crescendo, tem muitas ruas já, não sei, mas não tem organização nenhuma. Eu outro dia até me espantei, porque eu cheguei lá e tinha cerca de 50 pessoas varrendo. Mas isso é uma de 15 dias aqui atrás. É aquela história, de 4 em 4 anos, se a gente tem prefeito como Guilherme, de 4 em 4 anos ele bota lá 50 para limpar a rua, depois nunca mais bota, só na outra eleição. Não é assim, eu acho que a gente tem que organizar os municípios, né? Jogar uma borra de asfalto, ele jogou lá num lugar chamado também Matinha, e longe de ter organizado, sujou tudo. Você passa, foi uma coisa horrível, cada um buraco imenso, cheio de cimento, não sei o que, não é assim. Isso é até um certo desprezo lá por essas populações. Ali na Estiva, quando você vai para a Barra do Chó, você pode olhar, está crescendo, mas não tem nem um meio fio para botar, para arrumar a rua. Né? E depois eles fazem as ruas como querem, porque não vai lá um engenheiro diz, olha, não é assim. Vamos organizar, essa rua precisa ter 15 metros de largura, ou 20 metros de largura, a calçada tem que ter 2 ou 3 metros. Enfim, para organizar. É zona rural, mas lá tem gente. Lá tem população também. Né? Então, se a gente não olhar, se o poder público não olha, quem é que vai olhar? O particular, na verdade, vai investir onde o poder público tem o dever de investir? Não é possível. Pode ver todos os distritos de Conquista ali, o furado da Roseira. O furado da Roseira é até uma região onde eu tenho um sentimento muito grande por ela, tem até o dever de fazer alguma coisa por ela se chegar à prefeitura, porque lá nasceu minha mãe. Não é? Não sei. Um gestor público preocupado com sua cidade, ele discute com a sua cidade e não a despreza. Não sarei. Eu não vejo o prefeito daqui, por exemplo, e é dele que eu tenho que falar, não vejo ele nem na rua. Eu nem sei se ele mora aqui. E eu acho que não mora. Porque o abandono é tamanho que parece que ele não mora aqui, a família não mora aqui. Não é possível. Não é possível. Porque se mora, é, na verdade, um recluso. Porque na cidade ninguém o vê. Então eu acho que a gente vai brigar para organizar esses distritos todos. Não é uma coisa cara, não é uma coisa que... Se eu pudesse dizer assim, não vou fazer, porque é preciso fazer, é obrigação do gestor fazer.
e a gente vai cuidar da zona rural, sim. Inclusive para que a gente possa melhorar a riqueza da cidade. Né? Ela vive praticamente daquilo que a zona rural produz. Eu acho que é fundamental, sim, que a gente tenha essa preocupação. E eu acho que essa caatinga toda que está aí de Zé Gonçalves, né, de Furado do Rosário, tem que transformar isso aqui numa região que possa produzir alguma coisa. Eu conheço uma cidade da Bahia que você chega lá e não acredita que ela possa ter a riqueza que tem. Heliópolis, ali no Nordeste. Tem caju que nasce lá no Pedregulho quase. Então, aqui nessa zona rural, se a gente implantar, na verdade, aí uma cultura do caju, a gente enriquece a região e transforma, na verdade, essa pobreza que existe, portanto, na zona rural, em riqueza. Eu acho que é fundamental, portanto, que a gente tenha os olhos voltados para isso. Candidato, o senhor tem 30 minutos, o senhor usou 19 minutos aí do seu tempo, o senhor pode fazer as conclusões finais, o senhor pode usar o restante do seu tempo aí como for conveniente para o senhor. Pois não, Cindy, eu agradeço muito à Rádio Clube essa oportunidade. Eu sei que muita gente está me ouvindo, porque a Rádio Clube, na verdade, tem uma audiência muito grande. Então eu disse a você, eu estava falando dessa questão do caju, por exemplo. Uma vez, aqui em Anagé, eu tive uma reunião, eu era deputado ainda, deputado federal, e reuniu os prefeitos da região, meu irmão, da Caraíbas, de Itanhaçu, em várias cidadezinhas da região. Só lembra. Por que a gente não desenvolve aqui, na verdade, o cultivo do caju nessa caatinga da gente, que é tão boa? A caatinga só tem um problema, porque não chove muito, né? Mas se você represa a água nela, você vai enriquecer a região. Então, Pantagaia, um prefeito me perguntou, vem cá, e caju dá com quanto tempo? Eu disse, olha, a Embrapa desenvolveu um cultivar de caju que produz com 4 anos. É, portanto, muito precoce. Normalmente o cajueiro leva 8, 10 anos para começar a produzir, mas esse cultivar da Embrapa já produz com 4 anos. Aí um prefeito disse, mas aí, daqui a 4 anos, o meu mandato já acabou. Aí eu, como diz o pessoal, diz que eu sou muito, às vezes, bruxo com determinadas situações. Eu digo, olha, mas eu não estou preocupado com o seu mandato. Eu estou preocupado com o futuro da população do seu município. Evidentemente, se você for um homem voltado para os interesses do seu município, você vai ajudar a plantar o caju daqui a 10 anos. Você voltando, você vai ver o homem vindo da zona rural para a feirinha, normalmente da sede do município, ele traz lá um saco de castanha de caju, vende e compra tudo que ele precisar e volta para a terra dele, levando as coisas, com a riqueza que ele mesmo produziu. Então, é com essa preocupação que eu vejo essa possibilidade de a gente plantar. E é fácil, a gente vai ao Ministério da Agricultura, na época eu era deputado federal, eu disse, sim, vou lá e vamos conseguir recursos para isso, a fundo perdido. Você plantar, ajudar a sua população a plantar caju. 20 muda para um, 10 para outra, 15 para outra, enfim. E daqui a pouco você constrói, portanto, essa riqueza com a própria população. Então não é essa preocupação, portanto, de com quanto tempo vai dar. O importante é que dê, é que você crie a riqueza. E aí você vai ver que a população vai agradecer, na verdade, o seu trabalho, aquilo que você fez. Eu vejo no Barragem da Anagé. Briguei por ela durante 10 anos, desde deputado estadual. Brigava, reclamava do Nenox. Essa Barragem da Anagé foi projetada, para você ter uma ideia, em 1946. E só em 1986 é que ela foi construída. E porque eu fui ao Denox, consegui desarquivar aquele projetinho de 1946 e foi um dia, era Sarney o presidente, e, presidente, eu preciso voltar à minha cidade, mas olha, estou brigando por essa barragem assim assado, e o pessoal sempre me cobra, e até entende, porque a barragem não foi construída. Eu dizia, pois é, agora nós estamos em regime ditatorial, em plena ditadura, e eu sou deputado de oposição à ditadura. Então, estou lá, reclamo, mas às vezes não consigo. Entendeu? Mas um dia eu fui a Andreasa e contei essa história, ele disse, não, vamos ver essa barragem. Depois ele me deu a resposta, olha, infelizmente a gente não pode construir a barragem lá não, porque o rio não é um rio nacional. O rio é um rio baiano, então só o governo da Bahia é que pode construir naquele rio. Eu fui a João Duval, que era o governador, pedi a ele autorização para que o Denox pudesse construir a barragem. E o João Duval, na verdade, foi muito correto e deu a autorização.
Então, o primeiro engenheiro, o Fandesa, que deu para fazer os estudos iniciais daquela barragem. E em seguida, o Fia Sarney, aí já era o MDB, que entrou dizendo, presidente, eu como deputado de oposição não consigo. Então, vou lá e a minha população entende. De oposição tudo bem, não dá. Mas agora eu não sou oposição. Agora o senhor é do MDB e eu também. Então eu quero que o senhor construa essa barragem. Para eu poder voltar à minha terra e dizer, olha, agora a barragem vai sair. Do contrário, eu para voltar à minha terra, eu tenho que sair do partido. Para eu chegar e dizer, eu sou oposição de novo, porque não me dão a barragem. Não, aí ele disse, olha, está aqui um bilhetinho, leve ao Costa Couto, que era o ministro do interior. Um bilhetinho dizia assim, Costa Couto, o deputado Elcio Soares tem interesse nessa barragem e eu tenho interesse em atender o deputado. O ministro, então, imediatamente, eu falei, não, aqui eu vou fazer essa barragem, então eu perco o emprego. Vamos fazer. E num ano e meio ela foi projetada, na verdade, até porque foi um outro projeto novo, e foi construída. E está lá, 46 quilômetros de água rio acima, né? É uma riqueza muito grande, talvez a maior obra do governo federal na nossa região dos últimos 50 anos. É uma coisa realmente para essa Caatinga fabulosa. Daí eu dizer para o pessoal, vamos construir a do Rio Pardo, está aí projetado desde 1958, portanto já há mais de 50 anos, e nunca construído. Se nós nos unirmos, nós todos, aí Encruzilhada, Cândido Salles, Belo Campo, mas todos, porque governo não dá nada a ninguém. Você, se já leu alguma coisa de ciência política, governo não dá nada a ninguém. Governo cede. São as pessoas, na verdade, que fazem o governo ceder. Se as populações se organizam em torno de qualquer grande obra, ela termina conseguindo. É a pressão da população que faz o governo construir, faz ceder. Então, vamos fazer essa pressão e vamos construir também a barragem de Inhobim, no Rio Pardo, que vai beneficiar a região inteira, né? E a gente vai ver daqui a uns anos o resultado positivo dessa obra, né, desse implemento para a nossa região. Eu acho que são coisas assim, sim, de que a gente tem que fazer. O poder público pode muita coisa. Sobretudo, pode abrir portas maiores, do Estado, da Federação, etc. Mas trabalhando. Não é na base do cochichozinho, do tapinha no ombro, não. É briga, luta, né? Fechar os punhos e lutar realmente. Nesse sentido, se eu chegar à prefeitura, você vai testemunhar e vai ajudar também. E vai ajudar. Nós vamos fazer essa luta, vamos organizar essa região, vamos organizar essa cidade, vamos brigar, portanto, por essas coisas. Deus há de nos ajudar e a gente vai conseguir fazer dessa cidade uma cidade bonita, feliz, rica, né? E contente, portanto, com seus gestores. Daqui para frente a gente precisa mudar essa mentalidade. O senhor ainda tem 4 minutos, candidato. Muito bem, então vamos gastar esses 4 minutos com outra conversa que interessa a gente, né? Eu acho, querida, que a gente tem que dar essa demonstração, portanto, de seriedade e de dedicação à cidade. Eu nasci aqui, eu estudei ginásio aqui, fui concluir no Rio de Janeiro, mas comecei aqui. E costumo dizer, quem ensinou Conquista a fazer política foi o Padre Palmeira. Você talvez não tenha conhecido essa figura, mas um ilustre alagoano, portanto, que Deus mandou para cá e que ajudou, na verdade, a fazer a cidade. E a outra grande figura foi Everardo Publicasso, que era nosso professor de História Geral, que ensinou essa cidade a pensar. Esse cidadão, né, esses dois, sobretudo, são duas figuras que essa cidade precisa venerar. Tanto que eu fico assim, meu Deus do céu, o poder público municipal negociou ali com Paulo Soto a construção daquela avenida ali em cima e botou o nome de Luiz Eduardo. Foi uma negociação vergonhosa. Luiz Eduardo nem nunca veio a Conquista, mas botaram um busto dele lá no final e botaram uma avenida larga, bonita, com o nome dele. Por quê? Por que essa homenagem aí? Até porque, se a gente pensar bem, não foi um homem público exemplar. Lamento muito ter que dizer isso, mas não foi. Um cidadão morreu como morreu, todo mundo sabe, né? Esse negócio da droga é uma coisa que a gente tem que repudiar sempre, né? Conquista não pode estar fazendo apologia, portanto, a ninguém que tenha usado droga, a ninguém que já se drogou, que já viveu, portanto, esses sonhos malucos de quem, na verdade, recorre a isso. Aquela avenida precisa mudar o nome.
ela não é uma avenida que deve prevalecer, não, porque é inadequado, não é merecido, na verdade, o nome de Luiz Eduardo naquela avenida. Então, eu digo, pessoal, eu prefeito, eu vou tentar aproveitar pelo menos o Luiz daquela rua, mas não pretendo deixar esse nome, não. E espero que a Câmara de Vereadores, que se eleger agora nas eleições, compreenda essa necessidade de alterar. Então, vamos prestar uma homenagem bonita e merecida ao nosso querido Luiz Soares Palmeira, o velho padre Palmeira. E mudar o nome, tirar o nome de Luiz Eduardo, que não, Conquista não tem que homenagem, não, de jeito algum. Né? E depois vamos difundir mais. Vamos venerar, na verdade, nomes como o do padre Palmeira, e deverá publicar. Mas há outros professores, há outros nomes, na verdade. Mas esses dois são dois injustiçados. A gente precisa fazer. Eu converso isso muito com Duval Menezes, que já foi secretário de Educação daqui, e é um velho amigo, um velho companheiro, meu colega de ginásio também, do padre Palmeira. Quem passou pelo ginásio do padre sabe a importância que esse cidadão tem para a conquista. Então, a gente vai fazer com que, na verdade, esses nomes, que são nomes, na verdade, exponenciais de nossa terra, sejam difundidos e mais cultuados, na verdade, e são merecedores. Tempo esgotado, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Repito, agradeço muito a oportunidade, foi uma oportunidade muito grande, muito boa, de conhecê-la, de conhecer a Mônica, de estar aqui, portanto, nessa rádio que eu vi nascer, eu vi Aurelino fundar essa cidade, né, nos idos de 54, salvo engano, não sei se a data é essa, mas foi no início da década de 50, e ela presta, na verdade, um brilhante e rico trabalho à nossa região, à Bahia toda, de modo que agradeço profundamente essa oportunidade e espero voltar, né? Sobretudo, espero voltar eleito, que é muito melhor para que a gente possa discutir coisas como discutimos aqui e de como realizá-las já aí com o poder, né, que é o que autoriza e permite que a gente construa alguma coisa. Entrevistamos hoje o candidato Elkson Soares, candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Amanhã estaremos entrevistando Edgar Mão Branca, do PV. Candidato, obrigada e boa sorte. Eu é que agradeço, sim. Muito obrigado mesmo. 1h05. Estamos apresentando a Resenha Geral. Cidade 95,9 Rádio Clube.